Vais a conduzir tranquilamente na autoestrada, o ponteiro da temperatura sobe de repente e acabaste de derreter milhares de euros num instante. Tudo porque ignoraste um detalhe que muitas oficinas rezam para que tu esqueças. A maior parte dos condutores acha que o sistema de refrigeração é apenas aquele depósito de plástico onde se deita um líquido qualquer colorido de vez em quando, e que lavar o circuito a cada 5 anos é mais do que suficiente. Esta é a receita perfeita para o desastre. O teu motor foi desenhado para trabalhar numa janela de temperatura extremamente rigorosa, normalmente entre os 90 e os 105 graus Celsius. É exatamente nesta faixa térmica que o óleo atinge a viscosidade perfeita. Os segmentos dos pistões dilatam o suficiente para selar a câmara de combustão, o combustível queima de forma eficiente e o sistema de emissões faz o seu trabalho. Quando o sistema de refrigeração falha em manter esta precisão, o caos instala-se debaixo do capote. O motor, a trabalhar ligeiramente mais quente do que devia, acelera a degradação do óleo, empena a cabeça do motor e queima a junta da cabeça com uma facilidade assustadora. Por outro lado, se andares com um termóstato colado na posição aberta, o motor vai trabalhar demasiado frio, o que aumenta o desgaste interno, acumula lamas no cárter e prejudica a queima de combustível, lavando literalmente a película protetora de óleo das paredes dos cilindros. Os fabricantes mais rigorosos exigem que o líquido de refrigeração seja substituído a cada 2 anos ou a cada 50.000 quilômetros. E não fiques à espera que o termostato ou a bomba de água entreguem a alma ao criador. A regra de ouro é substituir estes componentes de forma preventiva a cada 100.000 quilômetros, especialmente se a bomba for movida pela correia de distribuição. Trocar a bomba de água a tempo sai infinitamente mais barato do que pagar a fatura de um sobreaquecimento catastrófico. E atenção, os líquidos não são todos iguais. Motores modernos com blocos e cabeças em alumínio exigem especificações muito próprias, muitas vezes baseadas em tecnologia de ácidos orgânicos. Se deitares o anticongelante errado num destes motores, estás a convidar a corrosão interna a devorar as galerias de água e as juntas por dentro. E quando deres por ela, já é tarde demais. Nos centros de inspeção periódica obrigatória, falhas graves no circuito de refrigeração, tubos ressequidos ou fugas evidentes dão direito à anotação e chumbo direto, e com razão, mas antes de te explicar o próximo erro que te está a roubar dinheiro todos os dias sem dares conta, aproveita para subscrever o canal e garantir que não perdes as melhores dicas de mecânica e manutenção automóvel. Falando em deitar dinheiro à rua, a forma como a maioria dos condutores lida com a pressão dos pneus é um verdadeiro atentado à carteira. O alerta no painel de instrumentos não é o teu mecânico pessoal. Quando a luz avisadora da pressão dos pneus se acende, significa que a pressão já caiu cerca de 25% abaixo do recomendado e a essa altura já andaste quilômetros a gastar combustível a mais e a desgastar a borracha de forma irregular. Por cada 0,14 bar que a pressão cai abaixo do ideal, perde cerca de 1% na economia de combustível, sabendo que muitos carros andam diariamente com 0,4 a 0,5 bar a menos. Estamos a falar de uma penalização de 3 a 4% no consumo todos os dias. No inverno, o cenário piora drasticamente. Por cada descida de 5,5 graus na temperatura ambiente, o pneu perde pressão naturalmente. Uma noite gelada pode roubar-te quase meio bar de pressão num pneu que estava perfeito no dia anterior. A pressão indicada no autocolante da porta do condutor é o valor mínimo para garantir conforto e segurança. Mas se o teu objetivo é a máxima eficiência e poupança de combustível, o segredo da engenharia automóvel é encher os pneus até ao limite superior da faixa de segurança indicada na própria lateral do pneu. Não estamos a falar de encher até rebentar, mas sim de usar a tolerância máxima a teu favor, o que te pode garantir mais 1 a 2% de poupança extra. Agora, se há algo que sofre nos dias frios, é a tua caixa de velocidades automática. Quando o carro fica parado muito tempo, especialmente nas manhãs de inverno, o óleo da caixa escorre todo para o cárter e fica espesso. Um óleo frio é muito mais viscoso e denso do que um óleo à temperatura ideal de funcionamento. Se ligas o motor, engatas imediatamente a marcha e arrancas a fundo, estás a exigir que um óleo grosso tente passar por canais minúsculos no cérebro hidráulico da caixa para executar operações de precisão. As válvulas precisam de se mover livremente e com a pressão correta para acionar os pacotes de embreagem. Com o óleo pesado, estas válvulas respondem de forma lenta e desajeitada, resultando naqueles esticões e passagens de caixa bruscas que sentes a frio. Isto não é normal,
É o sistema a forçar as embreagens porque o tempo de resposta hidráulica está completamente desajustado. Marcas de caixas de velocidades como a ZF programam até uma estratégia de aquecimento no software, retendo as mudanças mais tempo e trocando a rotações mais altas quando o líquido de refrigeração está frio, precisamente para gerar calor na transmissão. Antes de te revelar a rotina de 30 segundos que vai salvar a tua caixa de velocidades de reparações caríssimas, clica no botão de subscrever e junta-te à nossa comunidade de apaixonados por automóveis. A solução é simples e não te custa um cêntimo. Depois de ligares o carro de manhã, deixa o motor ao ralenti durante cerca de 1 minuto. De seguida, com o pé bem firme no travão, passa o seletor de forma pausada por todas as posições, desde o parqueamento até ao drive, passando pela marcha atrás e neutro, detendo-te cerca de 5 segundos em cada uma. Isto vai forçar a bomba da caixa a fazer circular o fluido ainda frio por todo o corpo de válvulas, permitindo que o sistema absorva calor e ganhe fluidez de forma suave. Nos primeiros quilômetros, acelera progressivamente, dando tempo para que a caixa atinja a sua temperatura de operação sem estresse mecânico. Mas a mecânica não vive só de óleos e pressões, vive também da forma como o carro respira e lida com as tuas viagens diárias. E aqui entramos num dos maiores pesadelos dos condutores portugueses, o filtro de partículas diesel. Portugal tem uma frota automóvel fortemente inclinada para o gasóleo, mas a ironia é que a maioria destas pessoas faz percursos curtos de 10 ou 15 minutos no trânsito das cidades. O filtro de partículas precisa de calor extremo, temperaturas a roçar os 600 graus, para conseguir incinerar a fuligem acumulada através de um processo chamado regeneração. Quando passas a vida no para-arranca, o sistema nunca atinge essa temperatura de forma natural e o carro tenta forçar a regeneração injetando mais combustível. Se desligas o motor a meio deste processo e notas que a ventoinha fica a trabalhar na velocidade máxima, acabaste de interromper o ciclo. Fazer isto repetidamente vai entupir o filtro de forma irreversível. A solução não é remover o filtro ilegalmente, arriscando uma multa pesada e chumbo garantido na inspeção, mas sim dar ao carro aquilo de que ele precisa. Pelo menos 2 vezes por mês, leva o teu carro a uma autoestrada e conduz durante uns 30 minutos, mantendo as rotações acima das 2.500, numa mudança mais baixa se necessário, para garantir que o sistema gera o calor necessário para se limpar sozinho e poupar-te milhares de euros numa oficina. Outro pormenor que te manda diretamente para a lista negra da inspeção automóvel é o estado dos teus faróis. O sol inclemente do nosso país destrói o policarbonato dos faróis, deixando-os baços e amarelados. Um farol nestas condições emite apenas cerca de 20% da sua luz original, tornando a condução noturna num perigo eminente. Mas o erro que quase todos cometem é comprar kits de polimento baratos que apenas disfarçam o sintoma. O policarbonato fica baço porque a camada de proteção ultravioleta original de fábrica foi destruída. Quando apenas pules o plástico, removes a oxidação, mas deixas o material completamente exposto. Semanas depois, o farol volta a ficar amarelo. Os especialistas em detalhe automóvel e engenheiros mais rigorosos sabem que a única forma de resolver isto de forma permanente é usar nanotecnologia específica para selar o plástico após o polimento. Estes selantes nano não ficam apenas na superfície. Eles penetram nos poros microscópicos do policarbonato, fundindo-se com ele e criando uma nova barreira contra os raios ultravioleta que resiste a lavagens agressivas, não oxida e dura anos. Restaurar os faróis com o método correto devolve até 90% da capacidade de iluminação original por uma fração do preço de óticas novas. E enquanto lutamos contra o sol, a nossa suspensão trava uma guerra diária contra a calçada portuguesa e as estradas esburacadas. Aquele bater seco que ouves ao passar numa lomba não é apenas um barulho irritante, é um aviso claro de que os casquilhos, os sinoblocos ou os braços de suspensão estão a ceder. A borracha destes componentes resseca com o tempo e rasga-se com o impacto constante. Ignorar estes ruídos significa que a geometria da suspensão fica comprometida, alterando o alinhamento da direção de forma dinâmica. Resultado: os teus pneus vão começar a gastar-se de forma completamente assimétrica por dentro ou por fora, e a estabilidade do carro em curvas apertadas ou travagens de emergência cai drasticamente. Substituir casquilhos velhos devolve ao carro aquela sensação de solidez de quando saiu do estande, além de ser um dos pontos onde os inspetores das IPO são mais implacáveis. Mas para provar que a verdadeira durabilidade está no desenho inteligente e na mecânica simples, basta olharmos para o passado
e para o lendário motor BMW M30B35. Esta unidade é um dos blocos de 6 cilindros em linha mais emblemáticos da história automóvel. Presente em ícones como as carroçarias E34 da série 5, E32 da série 7 e os elegantes E24 da série 6, este motor é a prova de que a fiabilidade não precisa de ser aborrecida. Com 208 cavalos de potência e 305 Nm de binário, oferecia prestações formidáveis para a época. O grande segredo da sua resistência quase imortal reside na simplicidade mecânica de uma única árvore de cames à cabeça e num bloco em ferro fundido que é virtualmente indestrutível. Este motor evitou as complicações dos sistemas de distribuição modernos e a integração da injeção Bosch Motronic trouxe uma gestão de combustível e eficiência de combustão muito à frente do seu tempo. Se a manutenção preventiva for feita a horas, com óleos de qualidade e válvulas afinadas, não é raro ver estes motores a ultrapassar as largas centenas de milhares de quilômetros a rodar nas nossas estradas como relógios suíços. A diferença entre um carro que é um autêntico devorador de dinheiro e um companheiro de estrada fiável está no conhecimento e na prevenção. Não te esqueças de deixar o teu comentário abaixo a contar qual é o carro que conduzes e qual foi a avaria mais estranha ou dispendiosa que já tiveste de resolver. Adoro ler as vossas histórias de garagem. E se achaste este conteúdo útil, clica no botão de subscrever e partilha com aquele amigo que precisa urgentemente de tratar bem da sua máquina.